Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Walking Meeting. Hoje estamos em Belém, aqui junto ao Mate e a caminho das Docas de Santa Amaro, onde está o novo escritório do escritório. Estamos prontos para alguns quilómetros de boa conversa com o Nuno Jerónimo e vamos falar sobre criatividade, não podia ser outro tema. Vamos a isto, Nuno? Vamos a isto. Bem-vindos ao Walking Meeting, o podcast do Departamento de Marketing. Sem tema nem lugar fixos e apenas uma única condição: alguns quilómetros de boa conversa com alguém que, como nós, tem paixão pelo marketing, pelas pessoas e pelos negócios que querem crescer. Calce os ténis, venha caminhar connosco. Deixa-me começar por apresentar de forma breve. O Nuno Jerónimo é cofundador e diretor criativo da agência O Escritório. É um dos criativos mais premiados em Portugal e com, entre muitos outros reconhecimentos e prémios, com 4 Leões de Cannes. Em 22 foi eleito o profissional mais admirado e respeitado no seu setor, segundo a Scopen. O escritório é atualmente a maior agência independente a operar no nosso país e foram também mais uma vez eleitos a agência do ano este ano, em 2023, segundo o Clube de Criativos. O Nuno começou a carreira como jornalista e em 96 entrou para o mundo da publicidade como copywriter na Ogilvy e depois na Publicis. Foi diretor criativo da BBDO e diretor criativo executivo da Ativismo, antes de fundar o escritório em 2011 e já lá vão 12 anos. Nuno, queria começar por te pedir que nos falasses do vosso processo criativo. Chega um briefing e? Chega um briefing para já. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e pela apresentação. O processo criativo, nós neste momento, processo criativo, não há dois processos criativos iguais, depende muito do cliente em causa e do projeto em causa, mas tipicamente o que têm em comum é que nós recebemos, portanto ouvimos de viva voz o pedido do cliente. Este é o primeiro passo que é importante sublinhar, que para mim é muito importante, ouvirmos de viva voz, olharmos para a forma como cada cliente nos passa as suas necessidades, o seu objetivo, e perceber, não é só o que está escrito, perceber a maneira como dizem, como sublinham, o tempo que perdem em cada frase, o fazermos as perguntas logo, algumas perguntas no momento e sentirmos as hesitações, as certezas, o entusiasmo. Portanto, isto para nós é absolutamente crítico, porque ajuda-nos logo uma série de pistas para aquilo que vamos trabalhar. E depois, internamente, quando trabalhamos o briefing, portanto, tentamos afunilar para facilitar a vida aos criativos, no nosso departamento de estratégia, é discutido internamente e depois é passado às duplas. Podem ser duplas, podem ser triplas, pode ser um criativo sozinho, quer dizer, varia muito consoante a tarefa, tentamos dar-lhes que tenha sempre tempo suficiente para passar pelas ideias evidentes, aquelas que toda a gente tem, ir à procura de coisas em que ninguém pensou, porque grande parte do nosso trabalho tem muito a ver com o tempo. Eu acho que se calhar é o bem mais escasso na nossa indústria, é o tempo. Por isso é que nós lutamos muito para termos tempo nos processos e para conseguirmos passar, como dizia, por essas soluções todas que num dia nos parecem brilhantes e no dia seguinte já perdem brilho. Não é? E contar a mais alguém e fazer um bocadinho. Claro. No nesse brief falavas, também é escrito, sublinhaste isso. O essencial tem que estar escrito para que os criativos voltem a olhar para ele e não se... O processo criativo é um processo, como é evidente, difícil de controlar, orgânico no sentido em que nós, quando estamos a pensar em soluções, não há um processo tipo, há o nosso cérebro à procura de soluções, os estímulos com que nos vamos cruzando, a pesquisa que temos que fazer e, portanto, de repente começamos num ponto e vamos parar, aliás, e queremos precisamente ir parar a sítios onde nunca ninguém foi e, portanto, essas soluções criativas é bom que elas só fazem sentido e só são úteis quando estão no caminho para aquilo que quando chegam onde nós tínhamos que chegar e, portanto, são caminhos diferentes, mas para chegar a um objetivo, para chegar a uma resposta que é aquela que nos interessa. E, portanto, é importante as coisas estarem escritas para que os criativos, mesmo assim, perdem-se, portanto, se não tivesse escrito, era o caos.
Então tem que haver ali uma meta, que é para saber, pronto, que é para depois no fim dizer assim, e aquilo a que chegámos, cumpre? É um processo propositadamente desorganizado? Há etapas? Há realmente um processo? Há um processo, há coisas escritas sobre isso. O processo vale o que vale, na medida em que nós temos que ter noção para que o processo seja minimamente organizado e que nos permita chegar a uma resposta eficaz, ele tem que ser minimamente organizado. Nós temos que saber se temos 15 dias ou se temos um mês, se não temos mais tempo do que isto, nós vamos ter que chegar à resposta possível dentro deste tempo. Naturalmente que quanto mais tempo houvesse, mais nós pensávamos naquilo e a outras soluções chegaríamos. Mas, muitas vezes, por força dos compromissos dos nossos clientes, nós temos que chegar a uma solução em tempo mais curto. E, portanto, esse processo ajuda-nos a chegar lá mais depressa. Agora, é muito difícil. Há uma coisa, eu passo a vida a dizer que a coerência não é o meu forte, porque a verdade é que uma coisa que eu digo num dia que estou certo de que é esta a solução, no dia seguinte pode ser completamente um disparate, e esta incoerência está sempre presente, desde que seja em prol de uma solução melhor. E, portanto, ter essa liberdade é bom, não é? Para voltar atrás e dizer não. E na agência fazemos questão de que as coisas só estão trancadas quando têm mesmo que estar trancadas a bem da entrega. Portanto, há um momento em que dizem assim, ok, é isto que vamos apresentar. Mas até lá, eu acho que cada agência tem o seu processo e eu acho que não são todos iguais, como é evidente. O nosso, grande parte do tempo é passado à procura da ideia central, do conceito, da mensagem, daquilo que temos para dizer. E perdemos muito menos tempo numa primeira fase de processo criativo a pensar na forma. A forma só pensamos depois. Há agências que trancam mais cedo aquilo que vão dizer e depois perdem mais tempo a executar na forma como vão apresentar essa mensagem. Nós não, para mim é essencial. Quer dizer, se eu não souber o que vou dizer e se o que eu vou dizer não for surpreendente, nem me vou preocupar ainda com a forma, porque a forma vem depois. Imagino que depende do trabalho, mas para alguém que hoje decide desafiar o escritório, qual é o tempo que vocês gostariam de ter? Uma das evoluções que nós tivemos no escritório ao longo destes anos foi que no início nós não tínhamos FIIs, não é? Lembras que não tínhamos clientes fixos, trabalhámos por projeto. E isto tinha como objetivo manter-nos permanentemente em sentido e manter as relações com os clientes frescas. Portanto, os clientes que trabalhavam connosco eram os clientes que quisessem trabalhar connosco e eram clientes com quem nós quiséssemos trabalhar. E tínhamos todos liberdade para dizer, olha, isto já não está a funcionar, isto já não... A evolução, quer dizer, o pedido veio dos clientes de nós começarmos a ter uma relação permanente, por uma questão até financeira, dizer assim, faz mais sentido. A nós, claro, ajuda-nos também a planear uma equipa, todos os processos são mais previsíveis e ajuda-nos a preparar equipas e depois, claro, com clientes recorrentes, aquilo que nós conseguimos é processos mais rápidos e já os conhecemos melhor e já estrategicamente ajudámos a definir o caminho e, portanto, clientes como o Lidl, como o Superboc, agora a nós que estamos a trabalhar também, quer dizer, são todos os clientes que trabalhamos ao longo dos anos são clientes que nos dão essa... sobre os quais já temos um conhecimento grande e, portanto, tudo sai mais fácil. O Benfica, como é evidente, o Benfica tem particularidade é uma conversa sempre entre briefings, não só os briefings, como entre briefings, interrompe os briefings dos outros. Quanto é que atribuis a um briefing no sucesso do resultado? Um bom briefing, vamos partir do princípio que é um bom briefing, que impacto tem? Saberias dizer o número, não? Não sei dizer a percentagem, mas é muitíssimo importante, é evidente. Nós já tivemos que lidar, eu hoje não te consigo dizer qual é a percentagem de trabalhos de sucesso que nós fizemos em que o briefing era bom versus aqueles em que o briefing não era especialmente inspirador. Mas não tenho dúvida nenhuma de que quando o briefing está certo, quando é bem trabalhado, quando é bem pensado, nós gostamos também muito de discutir com os nossos clientes o briefing e ter a certeza, pelo menos, de que
aquele caminho está certo, não é? Não necessariamente pôr tudo em causa, mas pelo menos percebê-lo e dizer assim, está claro, este caminho está claro, já nos aconteceu com clientes, o briefing não ser claro e nós andamos ali um bocadinho à procura, quer dizer, isto é uma coisa que também para a equipa é clara, para a equipa do escritório é clara e quando não é, nós fazemos questão de repetir, que é o questionar os briefings, fazer as perguntas todas e quando não estamos seguros de que aquilo é assim, não voltar para dentro e começar a trabalhar sem essa certeza, porque não há nada pior do que nós estarmos a correr numa direção que não sabemos qual é e nem percebemos porque é que queremos lá chegar. E às vezes há clientes que nos fazem o discurso do, tá bem, mas façam isso e tal, mas porquê? Enfim, digamos apenas isto. Isto depois quando tem a ver com as hierarquias, quando depois a mensagem lá dentro não é clara para todos, mesmo dentro das empresas, não fica claro para alguns clientes porque é que estamos a fazer as coisas. E aquilo que nos passam é assim uma coisa vaga e é terrível porque não há maneira de acertarmos numa boa solução para um problema que não está claro. Como vocês não começam a trabalhar sem ter essa clarividência sobre qual é o real problema, qual é o desafio, ocupam grande parte do tempo a deslindar isso mesmo, mas isso é um trabalho excelente, não é? Nem sempre sabemos aquilo que queremos e a vossa ajuda aí é preciosa. Sabes que eu acho absolutamente legítimo que uma marca ou um cliente não tenha claro aquilo que quer fazer, desde que haja a humildade para perceber que a coisa está em aberto e que podemos todos discutir. Agora, quando não está claro, está bem, mas é por aqui, mas é isto que é para fazer, e aquilo é tudo meio nebuloso para todos, aí é que é um problema. O cliente, além do briefing, deve participar de um processo criativo. Fala-me um bocadinho da vossa visão sobre a cocriação. Depende do cliente, depende do perfil do cliente, não tem sequer a ver com o cargo. Há pessoas que são mais úteis nessa fase e há outras que se calhar o contributo não é tão importante. Mas nós não temos alergia nenhuma a discutir com clientes ideias mais em aberto e gostamos dessa proximidade e temos isso com muitos clientes. Agora, há de facto uma fase em que as coisas são muito confusas. Nós temos clientes, vou pensar num cliente em particular, mais organizado, do seu lado mais organizado, que gosta que liga mais, dá mais importância às fases do processo e que para nós é uma dor, porque quer dizer, há fases do processo em que tentamos dar uma resposta assim, em que fase é que vocês estão, mas onde é que chegaram, o que é que nos podem dizer? E eu sei que aquilo que nós podemos dizer numa determinada altura, amanhã pode ser completamente mentira. Portanto, nós tentamos ser o mais honestos e dizer, olha, está a acontecer isto, estamos aqui, mas... Difícil, Nuno, e esses são realmente dois mundos muito diferentes. Por um lado, as empresas, com a dimensão e a estrutura que têm a maior parte dos vossos clientes, e por outro lado, o mundo da criatividade. Na verdade, tocam-se muito pouco, não é assim? Não, sabes que eu entendo, e é uma dor que muitas vezes os nossos clientes do escritório têm, que é do lado da organização versus o caos de uma estrutura como a nossa. O caos controlado de uma estrutura como a nossa. E que eu percebo perfeitamente e estou muito solidário com isso, e nós tentamos, do nosso lado, acautelar tudo o que possam ser dores da organização, e tu sabes isso, porque já falámos sobre isso e já sentimos essas dores em conjunto. Mas para nós muitas vezes é difícil, quer dizer, é assim, eu sinto-me a enganar as pessoas quando digo não, então está bem, então é assim. Estamos na fase 2. Estás a ver, estamos na fase 2, porque repara, podemos estar na última fase do processo criativo e vai tudo abaixo. E portanto, claro que não convém viver completamente no caos, mas para nós às vezes é difícil encaixar o processo criativo numa organização que na prática não existe. Não. Neste processo criativo sobre o qual temos vindo a falar, como é o cliente ideal? Como é que um cliente vos pode ajudar a chegar a um melhor resultado? Olha, eu acho que uma das coisas mais importantes para mim e para nós no escritório é que os clientes entendam o mais rapidamente possível, o mais cedo possível na relação, o que é que nos preocupa.
e que entendam que aquilo que nos preocupa é exatamente o que lhes preocupa a eles. Okay. O que os preocupa a eles. Quer dizer, não acredito em processo onde há dois objetivos, estás a ver? O cliente ter um e nós temos o nosso próprio objetivo de pôr um determinado tipo de campanha na rua, ou de aproveitar uma ideia qualquer que já tínhamos, e portanto acho mesmo importante isso. E nós fazemos, é a partir daí que a relação começa a correr bem. E nós temos tido a sorte de muitos dos nossos clientes perceberem isso e acreditarem que o nosso foco é exclusivamente em conseguirmos aquilo que combinámos fazer com eles, seja aumentar vendas, seja verdadeiramente equipa, é isso. Pronto. E isto ajuda muito, eu diria que é crítico, para que o processo corra bem, porque depois, cada vez que eu te ligo a pedir que tu me dês mais 2 dias, ou dizer ainda não temos a ideia e tal, tu não estás a achar que eu te estou enganado, a dizer assim, mas era hoje, não estás preocupada com a hora da reunião, estás preocupada em que a solução seja a solução certa. E nós muitas vezes, quer dizer, o prazo para nós, claro que nós temos que entender os prazos para os clientes e temos que entender as dores deles e os compromissos que têm assumidos, mas eu gasto cada minuto que tenho para chegar à melhor ideia possível. Até ao momento em que já não temos mais tempo, ou quando chegamos mais cedo também ligamos e também somos nós a dizer, já está, é esta a solução. Mas, portanto, respondendo mais diretamente à tua pergunta, qual é o cliente perfeito? É o cliente que entende as nossas dores, que está solidário com as nossas dores, que percebe que nós estamos a trabalhar para ele e não estamos a trabalhar para nós. Apesar de há uma tensão que existe e que é às vezes difícil de entender entre o que é, se nós por um lado sentimos que as ideias, que as campanhas que pomos na rua também são nossas e dizem qualquer coisa sobre o nosso escritório, é só no intuito de nos responsabilizar pela qualidade das coisas. Portanto, eu recuso-me a varrer para baixo do tapete uma coisa em que não acredito, porque sei que aquilo vai dizer alguma coisa sobre a minha agência, vai ter implicação na reputação da minha agência, portanto eu luto, zango-me, discuto, chateio, o que for preciso para pormos na rua o melhor, mas é o melhor, mas dito isto, é o melhor para cumprir um objetivo que não é meu, que não fui eu que defini, e numa nem... circunstância específica, percebes? tu não controlas todas. Portanto, isto é uma coisa até um bocadinho contraditória, mas o que eu sinto é a responsabilidade pelas ideias que pomos na rua, sendo que estas ideias cumprem objetivos que não são nossos, porque nós somos só a voz das marcas. Vocês tens frisado isso, cada minuto é para chegar à ideia ideal, àquele caso, mas também investem muito a cuidar das relações com os clientes. Relações continuadas, com muito conhecimento mútuo, entender ambas as partes. Nós temos relações com clientes de muitos anos, não é? A maior parte dos nossos clientes com que começamos a trabalhar depois fica há anos e anos. E isto acontece porque é importante nós darmos bem, mas o mais importante é que o trabalho saia bem e seja bem feito. E, portanto, a nossa relação é uma relação assente no trabalho. Nós começámos a trabalhar, vou dar um exemplo, a Superboc. Nós começámos a trabalhar com a Superboc em 2014, depois a primeira campanha saiu em 2015, com uma equipa que não está uma única pessoa. Completamente diferente. Portanto, mudou toda a gente, mas desde o CEO até ao gestor. Não é sobre as pessoas, mas... E, portanto, sim senhor, houve uma empatia muito grande com a equipa da altura, dávamos todos lindamente, conversávamos muito, mas um a um começaram a trocar as pessoas e a razão para nós estarmos lá foi o trabalho que tínhamos feito para trás. Portanto, cada pessoa que entrava olhava e dizia assim, vocês é que fizeram isto, então bora. E, portanto, é essa a razão para estarmos lá dentro. E isto é verdade quer dizer, o Lidl a mesma coisa, as pessoas que nos têm o mesmo administrador, mas não é pela relação pessoal que nós temos com eles. É pelo trabalho. Não era aí que eu compreendo, ainda bem que reforçaste, mas o meu ponto era, são às vezes realidades tão diferentes, como falámos há bocado, preocupação de quem está sentado no departamento de marketing com o processo, com o report, com o timing, e vocês, por outro lado, a precisar de espaço, de tempo, de não ter limites, de compreensão.
E, portanto, isto realmente só consegues depois trabalhar em equipa se a relação também for muito cuidada. E, portanto, se eu conhecer a tua cadeira, tu conheceres a minha... Nesse sentido, cuidamos. Nesse sentido, cuidamos e cuidamos através do respeito. Claro. Cuidamos através do respeito. Portanto, nós percebendo, temos todos perceber as dores uns dos outros e temos que saber o momento em que, quer dizer, é mais importante. Eu estou a dizer que discuto, que sou um chato, sou, não vale a pena fingir, mas é um momento em que estou a pisar na linha, portanto, é um momento em que o cliente... Claro, mas repara uma coisa, para mim há uma conversa que não é aceitável, é a conversa da pessoa que estou a pagar, portanto, faz o que eu te estou a dizer. Mas as dores do cliente são mais importantes que as minhas, e, portanto, a minha, eu percebo bem qual é o lugar da agência, o lugar da agência criativa e do criativo na equação, que é de servir a melhor ideia, de entregar a melhor ideia. E isso precisa de condições para poder fazer o trabalho. Mas depois há circunstâncias que estão acima e que são as dinâmicas das empresas, sejam multinacionais, sejam nacionais. Às vezes, e repara uma coisa, e às vezes não precisam de ser coisas planeadas ou estruturais, são conjunturais, são circunstâncias, relações, coisas que se prometeram, que se disseram, de nuances interpessoais e que nós temos que entender. Assim, já houve momentos em que eu tenho que explicar à minha equipa, dizer assim, olha, certo, isso era tudo perfeito, mas não dá. Porquê? Porque aconteceu uma coisa qualquer pessoal e isso tudo muda, e muda as circunstâncias. Falas muito de resultado, evidentemente, o resultado é o reconhecimento, é um sorriso nos lábios quando a campanha tem esse objetivo, mas são também dados, são vendas, são cotas. Qual é a importância dos dados no apuramento do resultado para a agência? Para o cliente não tenho dúvida qual é, mas vocês festejam um ponto de cota dos vossos clientes? Sim, claro. Eu acho que é o mais... Não estou a dar uma resposta conveniente. É mesmo aquilo que nos faz... Nós hoje há várias... nós podemos tirar gozo daquilo que fazemos de vários resultados. O primeiro é a ideia de divertir-nos, a nós, não é? Ser uma coisa mais entusiasmante, faz-nos rir, era tão giro fazermos isto e tal. O segundo é divertir o cliente, aprovarmos e depois a ser aprovada e, portanto, começarmos... Depois é o produzirmos e ficar como nós queremos e chegarmos ao fim e dizer era exatamente isto, cada detalhe e tal. Sim. É o ir para o ar e percebermos que não estávamos errados e que a nossa intuição estava certa e começarmos a perceber que as pessoas estão a reagir da forma que nós esperávamos e gostaram e que se gera muitas vezes cadeias de reação e de entusiasmo muito além daquilo que nós até tínhamos previsto e, portanto, isso é uma coisa engraçada, mas à qual te habituas e, portanto, vale o que vale. E depois há outro tipo de reconhecimento. Há um que honestamente me interessa pouco, que me interessa menos, cada vez menos, que são os prémios. Dizer assim para as agências criativas, ganhar um prémio. Se ganharmos um prémio importante. Se ganharmos um prémio importante da indústria, atenção ao importante, porque há prémios importantes e há prémios que não têm importância absolutamente nenhuma, mas ganhamos algum prémio, que independentemente eu diria que até da reputação que o prémio tem, na forma como é votado, ou aquilo que diz, seja importante para nós. Eu, por exemplo, não me interessa muito que 20 colegas meus ou 15 colegas meus votem dentro de uma sala se uma ideia é boa ou má. Uma ideia que, entretanto, quer dizer, nós dizemos isso quando nós ganhámos o Leão de Ouro em Cannes com a Emirates, há uns anos, com a campanha do Benfica e da Emirates. Repara, em termos de alcance, nós perdemos a conta, a última vez que contámos eram 70 milhões de pessoas a que aquilo chegou. De repartilhas e de entusiasmo e o que aquilo gerou. Porque é que 20 criativos dentro de uma sala, em que medida é que compara com isto, em que compete com isto em termos de reconhecimento? Não pode, portanto temos que pôr as coisas nos seus devidos lugares. Agora, o que diz é que naquele ano, no mundo inteiro, foi considerada das melhores ideias que todas as agências do mundo submeteram ao melhor festival de publicidade. E isso interessa no sentido em que, pronto, ok, é uma competição mundial, que quer dizer que o tipo de ideias de que estamos à procura e o nosso critério está afinado, que estamos a conseguir fazer trabalho ao nível dos melhores do mundo. Assim como quando, de repente, os prémios eficácia
aquilo que avaliam é a eficácia das campanhas e os números e os resultados, isso interessa porque comprova que, efetivamente, o trabalho que nós prometemos fazer aos nossos clientes foi bem feito. Não que aquelas 10 profissionais ou 15 ou que estão dentro da sala tenham gostado, porque pessoalmente interessa-me pouco, quer dizer, é o gosto deles, cada um tem o seu. O que interessa é dizer assim, olha, há aqui um denominador comum que estas pessoas acharam que, efetivamente, quer dizer, comprovaram que estes resultados que nós apresentamos. E, portanto, há certos prémios que são interessantes nesse sentido. Ou quando tu dizes assim, tu estavas a dizer, a reputação, estavas a dizer, não tem, não lembro qual é a expressão, mas é o profissional mais respeitado do mercado e tal. Prémio, tu ganhaste um prémio? Na prática, o que é que isso interessa? No que é que isso muda a minha vida? Zero. Mas, não, a única coisa que diz é que, não sendo eu... trabalhar com profissionais admirados. Não, mas está bem, é certo, gostamos todos. Mas o que eu estou a dizer é, não sendo eu uma pessoa especialmente dada a andar, a fazer, a falar sobre temas ou com uma exposição pública muito grande, as pessoas o que me conhecem é das coisas, é do trabalho do escritório, é do trabalho que estamos a fazer. E isso a mim agrada. Não é? Se assim é mais bonito ou mais bem falante, não me interessa nada, não serve para nada. Não serve para nada. Agora, o que serve é as campanhas que o escritório faz são as mais eficazes. É o mais respeitado. Repara uma coisa, o mais respeitado, estás a ver? Não é o mais simpático, não é o mais divertido, é o mais respeitado. E isso faz toda a diferença, porque aí já me interessa. E, portanto, o último critério, estava a falar dos prémios, o critério que é mesmo aquele que mais nos interessa é quando, passado uns tempos, olhamos e dizemos, mexeu o ponteiro, o que é que nós nos tínhamos proposto fazer? Essa disciplina com esses clientes com pedimos sempre, às vezes partilha imediata, outras vezes demora mais, às vezes quando mudam equipas depois perdem-se alguns. Mas nós estamos sempre atrás atrás desses resultados, até porque aprendemos, repara uma coisa, as coisas que fazemos bem feitas têm uma importância que têm, as coisas que fazemos mal feitas são muito úteis para não voltarmos a fazer. E, portanto, eu agarro muito mais às asneiras que fazemos, às coisas onde... Porque é que isto... Há campanhas que nós estamos convencidos que vão ser, graças a Deus, não são muitas, mas há algumas, eu tenho 2 ou 3 presentes, que eu estava convencido que iam ser coisas muito bem recebidas e que foram com relativa indiferença, não é indiferença, mas com menos entusiasmo do que pensávamos. E isto tem a ver com várias coisas, não só com a campanha, depois tem a ver também com mídia, tem a ver com concorrência, tem a ver com alturas do ano, tem a ver com contexto, mas tudo isso nos faz aprender e me obriga a olhar para o próximo desafio com tudo isso em perspectiva. A tua missão, ou a vossa missão do escritório é contribuir, não sei se as palavras são exatas, para que a publicidade seja menos seca. Disseste há pouco tempo, numa entrevista, que 90% é seca. E agora citei. Como é que vai essa missão? Não sei, não tenho, para ser honesto, não tenho distância suficiente para perceber. Há sinais gratificantes que vamos recebendo dos nossos concorrentes, ou de clientes, ou de pessoas com as quais às vezes, quando vamos a universidades, sei lá, falar, ou conferências, de que o que estamos a fazer, apesar de o impacto é muito maior do que nós que estamos com a cabeça enfiada no trabalho e estamos muitas vezes pouco preocupados em seguir, quer dizer, nós entregamos uma campanha, fazemos esse tracking de perceber se teve o impacto, mas em termos de números. E não ando, quer dizer, eu nas primeiras campanhas, eu lembro quando nós começámos a trabalhar há muitos anos, eu lembro do entusiasmo com que segui cada like das coisas que fazíamos. Uau, como é que 5 mil pessoas estão a gostar disso? 10 mil, 30 mil, 50 mil, isso era uma loucura. Nós hoje temos campanhas onde, quer dizer, milhões de pessoas reagem, ou muitos milhares de pessoas reagem, e, quer dizer, pronto, isso é aquela coisa que eu dizia, que te habituas, é assim, quer dizer, e não é desdém, nem é desconsideração pelo entusiasmo das pessoas, mas pronto, quer dizer, é um sinal de que há uma... Já não surpreende? Pronto, há um critério, afinamos o nosso critério, em princípio percebemos o tipo de coisas que funcionam e que não funcionam, mas pronto, mas vale o que vale. E eu esqueci-me do que tu me tinhas perguntado. Perguntei-te como é que estava a missão de tornar a publicidade menos seca. Dizias que não tens ainda distância. É brincar. Nós já vamos com 12 anos de escritório. 12 anos de escritório. O caminho tem sido giro, tem sido engraçado, porque eu lembro-me de dizer ao Tiago qual é o nosso... Quando é a primeira vez que numa entrevista uma jornalista nos perguntou
qual é o vosso plano de negócio? E nós olhamos um para o outro e dizemos assim, mas na prática não temos grande plano de negócio. Dizemos assim, é fazer as coisas bem feitas, é olhar daqui a 10 anos para trás, eu lembro acho que respondi qualquer coisa assim, é daqui a 10 anos olharmos para trás e dizemos, olha, estamos a fazer as coisas bem feitas. Já passaram 12 e portanto, ainda não olhámos para trás para fazer isso, mas quando olhamos, e mais uma vez quando vamos à conferência ou assim, imagina, outro dia foi uma conferência onde apresentei assim alguns trabalhos do escritório e são bons momentos, estás a dizer, olha, isto apesar de tudo, ver a reação de pessoas que nunca tinham visto, porque a brincar é brincar, 12 anos, há miúdos que estão na universidade que já não apanharam as primeiras coisas. Sim. E portanto, quando nós vamos buscar lá atrás trabalhos e partilhamos, e quando pões tudo junto, as pessoas, bem, é um entusiasmo, que as reações são absurdas, e tu ficas a pensar, se calhar estamos a fazer qualquer coisa bem feita, e estamos a contribuir para que a publicidade seja um bocadinho menos seca. Eu acho que continua a ser, quando eu digo isto, a seca não é para desprezar ou desvalorizar o trabalho nosso, nem dos nossos colegas de profissão. Mas, de facto, é difícil, não é fácil pôr as marcas que têm coisas relativamente interessantes ou com um interesse relativo para as pessoas a serem interessantes na forma de dizer. A nossa atenção continua a ser a mesma, que é precisamente... Sim, ser um bocadinho juízes, não é? Os juízes da relevância, não é? A marca precisa e tem que dizer isto e, portanto, tem que entregar essa mensagem e o potencial consumidor ou consumidor, o que é que ele quer ouvir, não é? Portanto, e esse juízo imagino que seja... E aí, nem sempre acertamos. Olha, Nuno, passaram 12 anos, conta-nos lá as grandes fases do escritório, desde o Nuno e o Tiago, com uma empresa chamada O Escritório, que não tinha escritório, e essa era parte da história, e hoje nesta Walking Meeting fomos ver as vossas novíssimas instalações, com 30, quase 40 pessoas na equipa. Em que fase é que estão? As grandes fases que passaram esta história do escritório com o escritório? Sabes que o facto de não termos escritório não era uma das premissas. Tornou-se uma das premissas mais interessantes, porque as pessoas agarraram isso e disseram, olha, engraçado, chamam-se escritório porque não tem escritório. Nós chamámos escritório porque o pressuposto era montávamos o escritório onde quer que fosse. De facto, não tínhamos escritório físico. Nós repetíamos que não tínhamos escritório físico, não tínhamos processos definidos, não tínhamos equipa, mas o que ficou foi que não tínhamos escritório. E durante muitos anos foi assim. Depois começamos a chocar com as dores da realidade e uma das coisas que sempre tivemos muito claras foi que não havia obsessão nenhuma em formatos. Vamos fazer aquilo que fizer sentido, aquilo que o mercado pedir, que as nossas vidas pedirem, que funcionar melhor. E portanto nessa altura era isso, não estarmos a investir num escritório, a comprometer-nos com um espaço sem saber o que é que ia ser a nossa vida e, portanto, procurámos fazer a coisa do modo mais fluido e mais honesto possível. Entretanto, com quantidade de profissionais talentosos com que nos fomos cruzando e que demonstraram vontade em trabalhar connosco e que nós fomos desafiando para se juntarem a nós, começou a ser difícil, andar cada um para o seu lado perdido. A verdade é que depois o mundo inteiro se transformou adotou esse formato, mas nós começámos a perceber que é muito engraçado funcionar nesse regime, mas depois tu chocas com prazos, com urgências, por exemplo, a lógica de trabalhar só com freelancers, vamos trabalhando e tal, a disponibilidade dos freelancers é o que é, chamas uma pessoa para trabalhar contigo, ela diz, ok, tem 15 dias, se há uma alteração de um cliente depois dos 15 dias, já tens um problema nas mãos, ou arranjas outro, ou ele vai ter que... E, portanto, começámos a chocar com dificuldades e a dizer assim, ok, fomos adaptando ao longo dos anos. Aquilo que tentámos foi sempre que o espaço não condicionasse a nossa... não nos definisse. O espaço que vamos ver hoje é ao longo destes anos, aquela, pronto, é a maior contradição, porque de facto vamos ter um espaço que é alugado na mesma, que é um espaço onde estamos durante um tempo que veremos qual é até deixar de fazer sentido estarmos aqui, mas é um espaço que tentamos que seja inspirador. Uma das coisas que estávamos a falar, que já falámos, foi sobre a vontade que as pessoas têm de trabalhar no escritório ou não, ou na agência ou não, ou as virtudes dos formatos híbridos, ou trabalho à distância. E nós, a verdade é que desde o dia em que dissemos, depois da pandemia, em que dissemos que podiam voltar a trabalhar no escritório quem quisesse,
toda a gente voltou e temos trabalhado assim. Depois há dias em que alguém tem que ficar em casa, ou há 2 dias em que precisa de fazer qualquer coisa, e tudo bem, quer dizer, temos essa liberdade, mas queremos muito que as pessoas gostem de trabalhar no escritório e a fluidez do trabalho e a rapidez com que se resolvem problemas não tem comparação possível com estarmos cada um para o seu lado. E a cultura, de agência, que é uma coisa poderosa, difícil de definir e difícil de captar, mas que tu entras lá e percebes que de repente as referências são as mesmas, as pessoas riem-se das mesmas coisas, celebram, se olhas para o grupo do WhatsApp do escritório, quer dizer, é só private jokes entre uns e outros e está permanentemente nas picardias e vês que há um espírito muito saudável que não se consegue à distância. Nuno, o que é que, para terminar, porque eu já sabia que íamos ter esta tentação, mas prometo que é a última, por respeito à tua agenda. A última antes das duas com que fechamos sempre, ok? Portanto, a antepenúltima. O que é que tu procuras, o que é que o escritório procura hoje num criativo? Ou que conselhos dirias a quem quer ser criativo? Eu sei que é uma pergunta típica, mas falaste muito de ir a universidades, portanto, em tu que já estás com a preocupação de deixar um legado, de dar de volta, de cuidar das próximas gerações, e deves estar rodeada de gerações mais novas na agência. Sim. O que é que procuras? Quem é que procuro... pode trabalhar para o escritório? O que é que tem que ter? Não há um perfil tipo, Certo. Mas procuro brio. Brio, acho eu. Talvez seja a palavra que melhor capta aquilo que andamos à procura. Procuro de gente que sofra em entregar bem, independentemente depois dos critérios afinamos, há várias coisas que se aprendem e que se afinam e que se discutem e não podemos estar todos sempre de acordo e não estamos, e essa é a discussão, são discussões são as boas discussões, é muito engraçado ter diferentes pontos, mas procuro brio, gente que goste do que faz e que entregue e que tenha essa resiliência, essa fuçanguice, sabes, de fazer bem. E isso não se ensina. Eu no outro dia estava a ler uma entrevista, há coisas que de facto não se ensinam. Estava a ler não lembro onde é que li isto, de um CEO que nas entrevistas que faz oferece um café às pessoas, sentam-se na sala de reuniões, bebem o café e no fim fica atento ao que as pessoas fazem à chávena. E diz que há coisas que ele é capaz de ensinar na empresa, as maneiras, a preocupação com os outros, o pegar na chávena e arrumar. E há uns que pegam e dizem, onde é que eu posso arrumar a chávena? E outros que se levantam e vão embora. Isto é um detalhe, mas há coisas que não se ensinam. Portanto, há coisas que eu não consigo incutir nas pessoas. E esses valores, tu tens há um desafio muito grande para a nossa indústria, acho que para as profissões todas, mas para a nossa indústria em particular, que é a relação com o trabalho. A relação das gerações mais novas com o trabalho. E nós, a capacidade de sacrifício, a capacidade de fazer, esta resiliência, estamos a falar, é uma coisa que existia muito, que as pessoas, para conquistar o trabalho, para fazer, quando eu era miúdo, cortava cá para além, nunca fui diretor de ano, cortava cá para além, colava, chegava cheio de cola a casa, porque era preciso fazer as maquetes e tal, que já tinha feito o meu trabalho e virava noites a fazer, a ajudar os outros. Porquê? Porque ninguém me obrigava, mas era para fazer, era assim, essa vontade de ver a coisa feita e tal. E a verdade é que isso hoje em dia, há exceções e andamos à procura delas, mas há assim uma descontração em relação aos compromissos, em relação àquilo que é esta mistura de vida pessoal e vida profissional que me incomoda um bocadinho. E eu acho que a vida pessoal é absolutamente essencial para que nós sermos felizes e sermos melhores profissionais, mas de facto as pessoas andam a misturar muito as coisas, quer dizer, eu acho que há uma grande confusão, por exemplo, agora nesta lógica, nesta conversa do trabalho híbrido, de trabalhar em casa, trabalhar da agência, há uma grande confusão entre aquilo que serve os propósitos da empresa e aquilo que serve os nossos próprios propósitos. E, portanto, eu só não aceito, ou só me custa aceitar que as pessoas digam eu quero trabalhar de casa porque vou ser muito mais eficiente. Quer dizer, ou pessoas que digam porque é que não trabalhamos, não é? Como se ouvimos tantas vezes quando fazemos entrevistas, porque é que não trabalhamos, o trabalho não é híbrido nem sequer segundas e sextas. Porquê segundas e sextas? Porquê? Eu não sei porquê, mas quer dizer, não tem nada a ver. Eu sei porquê e é legítimo.
não têm nada a ver com o trabalho e, portanto, é só distinguirmos as coisas e separar, termos as coisas bem claras. E eu, quer dizer, nós no escritório estamos absolutamente disponíveis para discutir todos os formatos que servirem melhor às pessoas, que as deixarem mais felizes e que nos façam de nós melhor a empresa. Nomeadamente, ser um local de trabalho. Não, mas nomeadamente dizer assim, preferimos trabalhar 4 dias por semana, bora discutir isso, bora falar sobre isso, mas não me convençam é que trabalhar às segundas e sextas em casa é uma coisa mais eficiente. Não, pode resultar em pessoas mais felizes, mais próximas das famílias e com virtudes pessoais que se calhar até se convertem em trabalho, mas não pode ser mais. Mas enfim, portanto, o que estamos à procura é um bocadinho, é isso. Eu acho que esse brio de nós dizemos já está bem e percebemos que a pessoa não ficou convencida e mesmo assim ainda fica lá a querer fazer melhor, é ouro. É ouro. Maravilha. Nuno, fechamos. Fizemos mais de, hoje, quase 5 km. Quase 5 km. É verdade que por causa do comboio, como tivemos aqui entre o mate e as docas, tivemos que fazer uma parte em off e depois procurar uma sombra para continuar a conversa. Eu acho que isso se nota no som. Mas nós convertimos sempre os quilómetros que fazemos num donativo simbólico para uma causa, que tens que ser tu a escolher. Olha, acho que vou escolher uma operação nariz vermelho. O tema crianças é sempre fácil de escolher, porque, por razões evidentes, eu acho um trabalho notável. Acho que há fundações, quer dizer, há muitas causas para as quais nós podemos e devemos contribuir. Eu gosto muito do trabalho que eles fazem, acho que é uma causa, infelizmente, interminável e, portanto, toda a ajuda é pouca. Maravilha. Nuno, assim será. Última, agora sim, com quem é que tu gostarias de fazer uma walking meeting? Já que colocaste a questão com que esteja cá ou não esteja, certo, independente, sem barreiras, gostava de fazer com o Rogério Serrasqueiro, um amigo muito querido que perdi há pouco tempo e com o qual infelizmente já não consigo fazer essas caminhadas, com quem fiz muitas e, quer dizer, eu sei que a ideia era de deixar as pessoas pensar numa resposta inspiradora. Esta é a mais honesta que eu te posso dar, mas se calhar só estou a dá-la para que fique gravado, porque acho que aquilo que nós deixamos quando partimos é a memória. Há quem diga que o céu é a memória das outras pessoas e, portanto, olha, ele está na minha todos os dias e, portanto, era a caminhada que eu faria, se pudesse. E terminamos assim mais um episódio do podcast Walking Meeting, hoje com o Nuno Jerónimo a falar de criatividade. Obrigada a quem esteve desse lado, esperamos sinceramente que nos tenham ouvido de ténis calçados e a caminhar connosco. Todos os meses temos um novo convidado, obrigada e até ao próximo episódio. Todos os meses temos um novo episódio. Siga-nos no LinkedIn de Departamento de Marketing Portugal, no Spotify ou no Apple Podcast.